Fala, meus caros amigos, minhas caras amigas do Bichak, sejam bem-vindos a mais um vídeo de conteúdo aqui no canal, tá ok? Parabéns aí você que já viu o vídeo do contrato, já concorda com tudo que eu falo lá. Se você não conhece ainda, olha, o link tá aqui. Volta lá, dá uma assistida, entende aí, por favor, quais são as prerrogativas do canal para você não ser preso em nenhuma armadilha. Mas se você não quiser ver ou não quiser concordar, não tem problema nenhum, só não encha a nossa paciência, tá ok? Pessoal, a ideia hoje é a gente conversar aqui sobre como, vou colocar da maneira correta. Qual é a maneira que eu gosto de fazer para preparar uma moeda para operar dentro dos princípios do Smart Money, tá? Você poderia usar os princípios aqui, outros, né, de price action, traçar uma LTB aqui, olha que bonita, ela tá rompendo lá essa LTB no diário, tá? Você poderia usar outras coisas, podia colocar EMA, podia colocar o que você quiser, tá? Então vai ser um vídeo um pouco longo, porque é o seguinte, eu tô começando aqui no diário, né? E eu poderia até começar do semanal, tá? Do semanal, mas eu vou operar só lá nos 15 minutos. Então eu vou te mostrar tudo que eu gosto de fazer, que de repente pode te ajudar, mas aqui a gente vai levar em consideração só o princípio do Smart Contract, tá? Do Smart Money, desculpa, estava falando agora há pouco com o pessoal aí de Smart Contract, mas é de Smart Money, tá ok? Eu peguei a teta aqui porque eu peguei, você sabe que eu escolho qualquer um para. Deixa eu até matar a curiosidade, a gente tem as estratégias no Bicharts, né? Vamos ver se a gente precisaria fazer todo esse tipo de análise aqui. Olha quanto indicador que eu tenho, gente. Olha tudo que eu estudo, vai. Sou meio doente da cabeça, né? Mas deixa eu ver qual que eu vou pegar aqui. Deixa eu pegar mais recente, que é Triple S, com a tendência de Reiki Nash. Vamos ver se teria dado trade. Né? Se você quiser conhecer mais essa estratégia em especial e todos os setups que ela te oferece, o link eu vou deixar aqui também, tá? Mas deixa eu voltar aqui, deixa eu ver se ela teria dado. Augusto, as suas estratégias servem também para time frames maiores ou é só para time frames menores? Vamos ver aqui, né? Vamos tirar a dúvida, tá ok? Olha só, ela teria. Oh, peraí, deixa eu vir aqui para a gente falar, não falar abobrinha, tá ok? Ela teria dado um short curtinho, ó, desse pontinho branco até esse fundo, já no olho da ver que dá para sair fácil, short 1 para 1. Aqui ela não teria dado trade, não teria dado esse long. Aí ela teria dado essa entrada em short neste pontinho branco aqui. E aí, durante vários dias, você estaria shortando a teta até hoje, milionário, cheio de dinheiro, né? Olha só que beleza, né? Será que funciona nos 15 minutos também? Vamos ver se funciona nos 15 minutos. Vamos ver se essa porcaria funciona nos 15 minutos aqui também. Ó, tô abrindo no susto aqui, tá, gente? Tô abrindo no susto. Vai que não, né? Vai que eu sou pego aqui. Augusto, bandido, essas porcarias não valem nada. Bom, ela teria dado um trade legal aqui, com essa entrada no branquinho aqui, stop aqui embaixo. A gente teria pego um long até aqui, já dá para ver no olho, né? Que teria dado mais de 1 para 1. E teria dado outro trade de novo, teria dado outro trade de novo aqui, ó. Tá certo? Nesse cruzamento. E levaria você até lá em cima. E olha só que bandida que ela seria. Nossa, ela... Olha, peraí, eu quero ver isso aqui. Alt H. Agora eu preciso dar um zoom para ver se ela teria pego o stop ou não. Teria pego se fosse nos centavos aí, gente. Pouquinho para cima, um pouquinho para baixo que você deixasse o stop. Tudo bem, daqui até aqui ela teria cumprido o papel da estratégia, que bate mais de 85% de acerto, né? Mas eventualmente quem segurou aqui, quem realizou e usou as demais possibilidades, teria quase que pego o stop ou ter tido pego o stop. Mas o papel dela ela fez e eventualmente você estaria em long na teta até agora. Mas sem mais delongas, vamos voltar para o Smart Contract. Quer conhecer um pouquinho mais? Deixei o link aqui, vou deixar aqui o link de novo, tá ok? Eu vou começar no semanal, tá, gente? Eu vou começar no semanal, porque daí eu quero passar aqui, eu quero colocar pontos chaves de interesse de mercado, tá? Lembrando que eu vou começar aqui no semanal e vou traçar a operação lá nos 15 minutos, tá? Então o vídeo vai ser um pouquinho longo aí, mas segura as pontas, tá? Primeira coisa que eu gosto de olhar aqui, gente, são os pavis semanais, tá? Ó, esse pavio, deixa eu apagar aqui o que eu tracei. Primeira coisa que eu olho, eu venho de trás para frente, ó.
Se eu pegar esse pavio, já foi rompido pelo preço de hoje. Se eu pegar esse pavio, ainda não. Então eu gosto de vir aqui no corpo real e colocar uma linha, tá certo? E gosto de vir aqui no pavio e colocar uma linha também. Opa, apertei errado aqui. É Alt H, não é Alt V, ô seu idiota, certo? Então, ó, aqui eu tenho uma região, tá certo? De Smart Money. Eu tenho uma região de interesse, né, entre a abertura e o pavio desse candle aqui, tá ok? Meio que essa região aqui, não preciso traçar por aqui, eu tenho outra, tá certo? Vou colocar aqui também. De novo. Agora sim, tá certo? Aqui nesse pavio eu tenho outra, né? Aqui ó, já tenho 10%. Posso inclusive colocar uma outra região aqui nesse corpo. Vamos lá. Legal. E eu posso vir aqui em cima, ó, eu tenho uma região que praticamente engloba esses dois pavis, tá certo? Então isso, ó, são grandes regiões de negociação, tá? Você poderia eventualmente fazer isso aqui, que é o que eu costumo fazer bastante, tá? Cadê? E pegar e, por exemplo, fazer um triângulo. Ó, eu não tenho esse paviozão, eu faço um retângulo aqui, perdão, e vejo essa região como uma região de smart money de interesse de mercado, tá ok? Eu só não vou fazer porque no semanal fica muito grande, tá ok? Quanto que eu estou me movimentando aqui, ó? Já andei aqui 10% mais ou menos de alta. Então vamos traçar essa outra região aqui em cima, taranã, né? Linha horizontal e aqui uma outra linha horizontal aqui, tá certo? Legal ou não? Então belezinha, tenho essas regiões aí que são regiões de smart money no semanal. É a região do corpo desses pavis, eu não vou do corpo desses candles, eu não vou colocar, porque elas já foram tocadas por esse pavio, né? Então eu vou colocar uma aqui embaixo nesse corpo real aqui, ó. Tá ok? Vou colocar uma outra nesse pavio aqui, vou colocar uma outra nesse pavio e como tá muito distante, tá? Eu vou colocar uma outra nesse pavio aqui também, tá certo? Então tá feito o meu traçado no semanal. Aqui eu estou vendo a moeda 10% para baixo, ali 20% para cima. E agora eu vou ir para o diário para ver se eu encontro confluências. Ou então, gente, ó, aqui já dá para ver um negócio interessante, né? Já dá para ver como o treco respeita. O preço subiu e foi bater aonde, ó? Foi bater aqui, ó. Legal não? Bacaninha? Esse aqui eu tracei aqui mesmo, né? Então não vale. Então aqui no diário, gente, o que eu vou ter aqui a mais no diário, ó? Esta região aqui já foi tocada. Essa região já foi tocada. Você já viu, ó, se o preço já tocou essa região, então eu não traço. Eu vou traçar as regiões onde o preço ainda não tocou daqui para frente, tá ok? Embora essa seja a minha regra, eu tô vendo muito pavio. É que o preço não fechou ainda, né? Mas são 7 horas da noite no momento que eu tô fazendo esse vídeo. Só se der uma esquizofrenia aqui na teta e ela fechar aqui embaixo, né? Mas eu não vou fazer isso, eu vou seguir o meu setup, que é não traçar aqui nesses pontos. Agora eu vou vir para os 4 horas, tá ok? E vou ver o que eu encontro aqui, ó. Ó, aqui eu já tenho uma outra região importante, tá certo? Já tem, ó, vamos ver se você encontra regiões aqui, ó. Essa região, você concorda que é importante, ó? Olha só os pavis ali. Augusto, mas o que você está traçando é suporte e resistência. Sim, é suporte e resistência. Mas eu estou usando o princípio do Smart Money para pegar as áreas principais de negociação aqui, ó. Olha que interessante, né? O corpo desse pavio, o corpo desse candle bateu com esse pavio. Que mais que eu tenho aqui? Eu tenho esse paviozinho aqui, ó. Certo? Legal? Tenho esses corpos reais aqui, ó. Extremamente importante. Bacaninha. Sabe por que é isso, gente? Porque depois a gente não sabe. Olha, só porque eu falei da teta aí, o que ela tá aprontando. E ó, eu tenho aqui, ó. Eu já vou traçar aqui nesse pavio, tá certo? Porque aqui eu tenho uma região importante também. Eu vou ter talvez alguma coisa na hora que a vela das 9 horas fechar, daqui para cima. Mas eu só vou traçando o que ainda não foi tocado, ó. Eu posso até pegar isso aqui para melhorar a minha precisão. Vou colocar aqui no corpo. Então vamos ver, aqui tá traçado, aqui tá traçado, aqui tá traçado. Aqui meio que eu vou fazer um ajustezinho fino aqui, ó, pegando o corpo desses candles com esse pavio. Aqui tá traçado, aqui tá traçado, aqui tá traçado. Tem alguma coisa aqui para trás que mereça atenção, não?
aqui teria aqui, ó, neste corpo real aqui, ó. Ah, não, mas aqui tocou o pavio. Não, tá aqui, ó, tá perfeito. Agora eu vou lá para 1 hora, tá certo? Agora eu vou lá para 1 hora. Olha como é que a coisa está começando a clarear aqui um pouquinho, ó. Numa hora, eu tenho este fim de corpo real aqui, ó. Tá certo? Tenho esse. Só que a partir daqui, gente, eu vou começar a usar já os meus retângulos, tá ok? Eu já vou começar a usar os meus retângulos, que aqui eu tenho regiões mais estreitas, né? Então aqui eu tenho uma região importante. Vamos lá, aqui, ó, eu tenho uma região importante. Tá certo? Olha que interessante como a gente vai achando as confluências aí, ó. Aqui eu também tenho, mas eu vou trabalhar só com essa. Poderia ter traçado nesse pavio aqui também. Aqui, gente, ó, nesse cantinho aqui eu tenho uma região importante. Olha só, tenho aqui uma região importante. Tá vendo ali no paviozinho, não? Legal? E aqui embaixo eu tenho uma outra região importante. Belezinha? Olha só. Pronto, olha como ficou bonito isso aqui. Aqui embaixo, ó, eu posso pegar esses pavis aqui também, ó, que junto com essas duas linhas que eu tracei em tempos maiores, tá? Vão me ajudar também. Então, o bacana é o seguinte, nós encontramos aqui regiões que são extremamente importantes dentro do princípio do Smart Money. Augusto, o que você faria aqui agora, né? O que eu faria aqui agora é muito simples, tá? O preço ele pode romper aqui e ir para cima, ou perdão, romper e vir para baixo. Se ele vir para baixo, eu já sei para onde ele vem, ó. Eu já sei para onde ele vem. Ele provavelmente ele para aqui. Se ele romper, ele para aqui. Se ele romper, ele para aqui, tá certo? E aí para dar uma boa incrementada, eu vou vir aqui e vou pegar o nosso amigo Candle Colors, que eu uso o meu que eu escrevi, mas você pode procurar outros aí no TradingView. Tem muitos grátis aí, tá joia? E basicamente a única coisa que eu... vou deixar o vídeo, ó. Tem um vídeo aqui do Candle Color, depois dá uma olhada lá, você vai sacar o que eu tô falando. Então, olha só que interessante, sem saber, esses pavis que a gente traçou aqui, ó, são todos pavis de candles de alto volume, ó. Menos esse aqui, ó. Esse aqui tá meio fraquinho, tá certo? Então são zonas, cara, que aonde o preço chega, a hora que ele briga e briga bem. Olha só o que aconteceu quando ele rompeu essa região. Testou, não conseguiu, teve um engolfo, voltou. Testou, não conseguiu, teve um engolfo, voltou. E a hora que rompeu, o treco foi. E agora dá para ver claramente que o preço ele tá aprisionado entre essas duas regiões, tá? Vamos descer mais um pouquinho aqui para os 15 minutos, tá? Agora dá para a gente operar. Agora dá para a gente operar pelo seguinte, tá? Augusto, daqui, ó, 1,04 para 1,06 não é nada. Tudo bem, você vai operar aqui se você quiser. Mas, por exemplo, você não vai entrar agora. Você não vai entrar agora. Ou você entra quando você quiser. Mas olha só que interessante. Eu vi aqui, ó, já deu para ver na cara, tá? Que o preço fez um caminho, testou, não rompeu, veio aqui embaixo, se segurou no Smart Money, não conseguiu romper de novo e ele está testando aqui, tá certo? Se por algum acaso sair uma vela bullish aqui, ainda o caminho é muito curto. Aonde você pode pensar, se o preço romper, vir aqui, retestar e plotar uma vela bullish, aí você pode pensar em entrar, tá? Se o preço vir aqui, né, testar essa região aqui no meio e plotar uma vela bearish, eu tenho uma entrada aqui. Augusto, como é que eu vou identificar uma vela bearish? Vem para aqui para trás um pouquinho que eu vou te mostrar o que é uma vela bullish e o que é uma vela bearish, tá certo? Olha aqui que bonitinho, ó. Você tá vendo, ó, olha o passado para você tentar prever o futuro, tá ok? Você viu aqui, olha, um monte de velinha parada aqui, de repente vem essa, ó, aqui, ó, o preço está preso aqui, ó. Aí você vem um rompimento com volume, vem a confirmação, cara, já tá show, porque o seu stop loss tá aqui embaixo e o seu alvo 1 tá aqui em cima. É curto, claro que é curto, você não precisa operar nos 15 minutos.
Você poderia eventualmente aqui até descer para os 5 minutos. Se você desce para os 5 minutos, que é onde eu gosto de descer, a coisa fica mais interessante aqui, ó. Pega o mesmo movimento. O negócio foi lá, testou e voltou. Velhinha, velhinha, velhinha sem vergonha, velhinha sem vergonha. Opa, printou uma vela bullish. É isso que a gente procura. Porque aqui eu consigo entrar nesta vela bullish depois do reteste do suporte e colocar o meu stop curtinho aqui embaixo. Se pegar, pegou. Entendeu? Se pegar, olha só, o preço veio aqui de 1,00 para 0,997. É muito curto. Mas, em compensação, eu posso ter como alvo aqui. E olha como fica bonito o trade, gente. O trade fica bonito demais. Porque ele, ó, como é que vai ficar o risco-retorno dele aqui, ó. Risco-retorno dele vai ficar, vamos colocar aqui mais ou menos, ó. Risco-retorno, ó, 1,4, né? Quase 1,5, que é o que a gente gosta. É a mesma coisa aqui, ó. É a mesma coisa aqui, ó. O preço foi lá, só a velhinha sem vergonha. Ele já mandou um sinal que não gostou muito de vir para cá. No entanto, essas duas velas não têm volume, embora elas tenham o perfil de vela bearish, né? Falta o volume. Aí ela veio, retestou. Eu quero uma vela bearish para entrar. Eu tive um engolfo, eu quero uma... Não pintou. Aí vim, ó, retestou. Essa é a vela que eu quero, ó. Entendeu? Essa eu quero a vela, porque ela engolfou essa vela de volume de alta, plotou uma belíssima vela. Agora eu posso entrar num short aqui, ó. Num short bem curtinho, tá? É óbvio, gente, que isso aqui é para você que tem tempo aí de ficar acompanhando um pouco mais o gráfico hora a hora, minuto a minuto. Até mais conservador você colocaria aqui em cima, menos conservador colocaria aqui, ó. E ó, você pode mirar lá embaixo, gente. Poderia até mirar aqui, mas o alvo 1 ele é aqui, ó. E teria dado um risco retorno de 2,5. Aí a mesma coisa, ó. Ela veio aqui, mesma coisa. Deixa eu apagar, senão vai dar problema aqui. Ela veio, bateu e retestou. Essa é a vela do reteste, tá certo? Essa é a vela do reteste. Essa vela não me anima. Essa vela não me anima. Então eu gostaria... Ah, Augusto, mas você perdeu esse trade. Pô, eu perdi fácil esse trade. Perdi fácil. Mas eu tô querendo ver uma vela bullish desde esse reteste. Ela não apareceu, não apareceu, não apareceu. Brother, ela apareceu aqui, ó. Ainda rompendo essa zona. Tá ok? Então eu poderia facilmente ter entrado aqui mirando o meu alvo 1. Mirando, olha só que coisa mais bonitinha. Olha aqui, ó. Olha só, epa, peguei errado. Olha aqui, ó, que bonitinho. Pintou a vela bullish de volume. Entrei na abertura, posso colocar o meu stop aqui embaixo, nesse ponto, né, de resistência. Posso colocar até um pouquinho abaixo do pavio, que você sabe que pavio ele é região de smart money. E eu vou colocar o meu alvo aqui. Eu não gosto nem de colocar muito para cima, tá? Eu gosto até de colocar um pouquinho para baixo aqui, ó. Um trade de 1,5, tá ok? E se eventualmente você arriscasse, ó, até mover o teu stop loss para esse pivô, você poderia ter faturado, ó. Aqui eu facilmente não teria entrado. Aqui, ó, eu facilmente não teria pego. Aqui eu também não teria pego. Por quê, gente? Porque ainda não tem aquela vela de volume, tá? Smart Money é grana, é volume. Aquela vela de volume mostrando a tendência. Então, a meu ver, quando eu olho isso aqui, ó, eu vejo uma vela querendo socar para baixo. Eu vejo uma vela de volume querendo... Então, ó, o varejão jogou lá em cima. A baleia jogou para baixo na resistência que a gente traçou lá atrás. Aí o varejão ficou assustado, mas tentou jogar para cima. Uma tentativa de ir para cima muito frustrada. Varejão empurrou mais para cima e a baleada está querendo dizer que vai para baixo. E aqui eu tenho um reteste, ó. Pum, eu tenho um reteste. Enquanto eu não tiver... Essa vela, ela é bullish. Muita gente entraria nessa vela e eventualmente faria um bom trade. Só que como eu agrego o volume nessa brincadeira, pode ver, é até uma vela de engolfo, ó. O volume engolfou o anterior. Talvez por conta desse engolfo aqui, eu até animaria entrar nesse trade daqui a 2 minutos e meio quando fechar essa vela. Vai depender de como ficar esse volume e esse preço. Olha lá, olha o que eu estou falando aí. Mas se ela fechasse assim, apesar do candle color não me dar condições, esse engolfo de volume com engolfo de preço, me animaria, tá? Colocar um long aqui, ó. Vamos supor que ele fechasse aqui agora, tá? Colocando o stop loss aqui embaixo,
né? Ou então mais... Olha o que está acontecendo com a vela aí, ó. Olha o que está acontecendo com a vela. Olha a vontade infinita de fazer trade. E aí eu tenho uma região, mas eu arriscaria um alvo aqui nesse pivô que coincide com essa resistência. Daria um trade aí de 1,37, tá ok? Então você sacou, olha, simples, prático, sem grandes indicadores, sem mais nada, tá ok? Uma outra coisa, assim, para fechar, gente, a gente quer operar com a tendência. Se você tá com dúvida na tendência, volta aqui para o 4 horas e você vai observar a tendência, que assim, é a coisa mais complicada de você operar, tá ok? Porque, ó, me fala, qual que é a tendência? Qual que é a tendência aí, gente? Tá? Não dá para saber direito qual que é a tendência. Isso aqui não é um treto com tendência nenhuma, tá ok? Ah, qual que é a tendência? Ah, eu vou olhar lá no diário. Qual que é a tendência no diário? Tendência no diário é queda. Ah, mas o price action deu um rompimento. Ok, price action é outra técnica, tá ok? Mas o Smart Money está dizendo que a gente ainda está em tendência de queda. Ah, Augusto, mas eu gosto de pegar reversão de tendência. Então vem aqui, olha, tá ok? Uma boa maneira, tá? É você colocar uma EMA. Você não vai necessariamente operar na EMA, tá? Mas a EMA, ela vai te dar eventualmente um sinal de tendência para você tentar operar sempre dentro da tendência, porque as chances de sucesso são maiores. Vem aqui, usa a EMA que você... Opa, peguei errado. Usa aí a EMA que você gosta. Eu particularmente gosto da EMA 144, tá? É 144 aí, pelo princípio ali pelo princípio do Ficube e dos fractais e tal. A EMA 144 é uma EMA de tendência, então a gente vê que a gente está numa clara tendência de baixa no diário. Augusto, eu acho a 144 muito longa. Tá bom, vai uma outra que eu gosto de usar é a 72. 72, 74 me falhou agora. Pode usar a 72 também, ó. Ela ainda tá te dando uma tendência de baixa. Mas se você vier para tempos menores aqui, como nos 15 minutos, tá ok? Aí a gente consegue olhar que para operar nos 15 minutos, a gente teve uma reversão de tendência. Então aqui seria mais interessante eu procurar longs do que shorts até que a tendência seja revertida, tá ok? Então você não vai nem... mas eu gosto de operar na EMA. Então você pode eventualmente, ó, operar a EMA, né, junto com o Smart Money, porque aqui você pode colocar o indicador que você gosta. Então você já tem as regiões de interesse, tá ok? Você tem a EMA aí te dando uma tendência, coloca a EMA que você quiser, gente, ó. Ah, tem uns caras que falam da EMA 8 e da EMA 80, né? Não sei, né? Tem gente que gosta igual eu gosto da 14, da 32, da 70, da 30, errei, ó. Da 14, 32, 74, 144, as que eu gosto de usar aí com mais frequência. Tá ok? Até porque são EMAs que a turma não usa muito, né? Então, por não usar, os trades ficam menos manjados aí para os robôs. Olha só, gente, vai dar trade aí o que eu tô fazendo aí, ó. Teve engolfo de volume aqui, ó. Pode ser que dê um bom trade isso aí, não sei ainda. Não sei. Mas eu já teria me animado para entrar. Eu já teria me animado fácil para entrar nesse trade aqui, né? Teria entrado na abertura, né? Que a gente não acompanhou. Teria entrado na abertura, colocado stop loss aqui embaixo, o alvo lá em cima. E pode ser que isso bata alvo agora enquanto a gente termina o vídeo. Tá ok? Beleza? Se você quiser operar por EMA, o Smart Money ele te dá umas baita de umas dicas aqui de como você opera, né? Tá bom? Então você viu aqui, ó, rompeu, ó. Tive um rompimento de EMA. Deixa eu ver se acontece o rompimento de EMA seguido do rompimento de uma região importante de Smart Money. Pô, cai para dentro, entendeu? A EMA tá me dando condições de long, sigo em long. Se você olhar aqui no passado, ó, olha só que interessante. Aqui a EMA não te disse absolutamente nada, mas o Smart Money te disse. Aqui a EMA te disse, olha, a EMA te disse aqui bonitinho, tá certo? Eu tive uma rejeição de Smart Money, printou uma vela bullish, tá ok? Ó, uma vela de rompimento seguida de uma vela bullish. Olha que trade bonito que deu aqui, ó. Pá, alvo lá em cima, stop, posso até trabalhar com stop abaixo da EMA ou stop aqui na região do Smart Money. E seja feliz, sem nenhum grande indicador, sem nenhuma grande técnica, sem nada muito elaborado. Quer enriquecer isso aqui um pouco mais?
eu vou deixar o vídeo aqui, ó, e vou colocar aqui Smart. E você vai colocar, ó, o Smart Money Concept Expo do Zierman, tá? Tem um vídeo só sobre isso no canal. Vou colocar aqui para você dar uma olhada, porque aqui, ó, deixa eu tirar essa parte aqui, tá certo? Vou tirar essa parte aqui, que é... Cadê? E aqui, ó. Beleza? Depois você olha lá o vídeo com calma. Era isso que eu queria tirar? Era isso, ó. Então, olha que interessante, gente. Olha que mega interessante, porque aqui tem a confluência linda para você operar. Então, eu tive aqui, ó, um Break of Market Structure, que a gente já viu no vídeo, que eu deixei ali o link. Com uma vela bullish, posso entrar, né? Com stop lá embaixo. Pô, peguei o trade. Aí o bagulho deu uma descidinha, veio, rompeu a zona de Smart Money, ó. E a gente operou, é porque aqui a gente está nos 5 minutos, tá ok? Vamos ver como é que tá. O trade eu tracei ali nos 5 minutos, né? Tá ok? Olha só que legal, cara. Break of market, ó, aqui, ó. Aqui tá da hora, ó. Aqui, ó, bem onde eu desenhei o trade, gente. Eu juro que eu não sabia, cara. Tá? Eu tive aqui a formação de lower low. Então eu tenho aqui higher high, depois eu tenho um lower low, ou um lower high, um lower low, e aqui, ó, uma virada de mercado, né, que é o choque. Tive uma virada de mercado, um break of market structure, aí aqui eu tive uma virada de mercado de novo para queda, e aqui lindamente eu tive uma virada de mercado para alta. Então, sem querer, apenas no arroz e feijão, 2 trades lindos aqui que você pode usar o Smart Money Concept também para te dar mais segurança. Aqui, por exemplo, esse BMS te daria segurança para poder puxar mais um pouquinho esse trade além aqui da área de resistência, tá ok? Mesma coisa aqui, ó. Embora o alvo 1 para 1 tivesse aqui, esse change of character, né, poderia te dar uma animada de, ao invés de você fechar o trade aqui, você puxar o teu stop para tua entrada e tal, né, para alguma região assim, e segurar mais até ver um BMS, ó. Olha, o BMS te levou mais para cima no próximo alvo, pintando um higher high, tá? E por aí vai, gente. E aqui, ó, ainda de acordo com esse indicador, você tem a zona premium, você tem a zona de desconto e você ainda pode, ó, e calhou aí, gente, olha que ódio, velho. A zona premium e a zona de desconto com a middle range, que a gente já viu, calhou exatamente com as zonas que eu tracei aqui. Sem mais delongas, meus filhos, meus amigos, meus brothers, meus parças, não falo mais nada depois desse vídeo. Forte abraço para vocês e, meu, compartilha isso aí com teu brother que ele vai gostar pra caramba.